Muito bom dia a todos. Estamos para mais um programa do Sentinelas em Ação. Hoje estamos com o nosso querido Alan Kerr, né, trabalha com consultoria e educação, né, em gestão à saúde, gerenciamento de risco, segurança do paciente há muitos anos. É docente atual também do Einstein, né? E é um grande amigo atualmente, né? Colaborador conosco. E o nosso SOS, né? Quando precisamos de colaboração com o palestrante, tem uma larga experiência, participa também da Fundação de Segurança do Paciente, né? Ele pode falar posteriormente da sua palestra. Então, antes de passar a palavra para o Alan, eu gostaria de fazer alguns lembretes. O Alan fará a sua apresentação e, posterior à sua apresentação, abriremos para perguntas. Essas perguntas podem ser feitas, né, pedindo a palavra, né, e aí nós chamaremos, pedindo a palavra através da reação que está acima, né, da tela de vocês, onde tem a possibilidade de você fazer a escolha, né? Essa pergunta pode ser feita por voz e câmera aberta, se for de desejo de vocês, e caso não queiram fazer a pergunta por voz e câmera, podem pôr no chat que a gente faz a leitura da pergunta por vocês. Então, o lembrete é que enquanto Alan estiver falando, as câmeras e os microfones fiquem fechados. Somente no momento da pergunta vocês possam abrir. Então, muito obrigada, Alan, por mais essa colaboração. Você pode iniciar a apresentação, né? Compartilhar conosco a sua apresentação e iniciar. Muito obrigada. Vou aqui compartilhar. Aí, muito bem. E antes de tudo, né, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É uma alegria poder compartilhar minha experiência, meu conhecimento com vocês e obrigado por essa oportunidade. Muito bem, então aqui o tema central do nosso bate-papo é inovação em saúde. Então, vamos entender ainda mais o que é esse tema tão interessante, né? A Dolly já fez aqui uma rápida apresentação, mas eu sou educador corporativo, sou docente, palestrante em diversas instituições, sou consultor chancelado pela ONU em gestão hospitalar, sou membro do corpo diretivo da Fundação para a Segurança do Paciente, tenho algumas publicações de livros e outras publicações também, e sou sócio-diretor da Alan Kern Treinamento e Consultoria em Saúde. Não conheço ele, não. Achei que era do... O microfone está ligado. O objetivo aqui, pessoal, no fim dessa nossa apresentação, desse nosso bate-papo, é que vocês sejam capazes de conceituar inovação, entender inovação no contexto dos modelos de acreditação, reconhecer os benefícios da inovação, descrever os fatores que impulsionam, que incentivam a inovação e explicar como gerar mais inovação para a saúde. E aqui eu tenho bastante assunto para falar com vocês, então eu tenho que ser que nem o The Flash, sabe? Eu vou acionar aqui aquela versão 1.5, 2.0 do WhatsApp, sabe? Para ser mais rápido. E aí para poder cumprir com toda a programação e todo o conteúdo no tempo estabelecido com vocês. Mas muito bem, e aqui queria já fazer uma provocação de cara. E vamos fazer um teste. E aí, de repente, pelo chat ou usando o microfone, conta para mim, na avaliação de vocês, o que vocês acham que é inovação? Se fosse explicar de uma forma bem resumida o que é inovação. Conta aí para mim, por favor.
Eu não consigo ver o chat, né? Se tiver alguém aí da organização que puder me ajudar, que está aparecendo no chat. Está aparecendo alguma É coisa? mudança, trazer algo novo, novidade, fazer algo de uma nova forma, É isso buscar o aí. novo. É isso mesmo. Bom Exatamente. dia. Inovar é realizar a mudança de algo que já existe ou criar. Beleza, você já tem o conceito, então. É exatamente essa linha de raciocínio que eu vou seguir com vocês. Obrigado pela participação. Tem diversos conceitos de inovação. Ato ou efeito de inovar. Tudo que é novidade, alguém comentou aí, né? Tudo que é novidade, coisa nova, que é novo, né? E tem a definição que eu gosto bastante, é a introdução de alguma mudança. Normalmente a gente associa inovação à inovação tecnológica, e não necessariamente. A gente pode introduzir, por exemplo, um novo protocolo, um novo jeitão de fazer as coisas na nossa instituição de saúde. Começou, tá? E isto é uma inovação. Por exemplo, nós não temos um protocolo de cirurgia segura na nossa instituição. E nós vamos implementar esse protocolo na nossa instituição. A gente considera isso a introdução de uma mudança e a gente considera isto uma inovação. Vale a pena destacar o conceito fundamental de mudança e melhoria. Primeiro, mudança não significa melhoria. Mas olha só que interessante. A mudança nem sempre resulta em melhoria, mas a melhoria, ela precisa de uma mudança. Quando nós falamos aí de mudança, pressupõe um impacto positivo no nosso indicador, no que nós estamos monitorando. Então, para ser melhoria, tem que ter um impacto positivo, isso tem que ser duradouro. Quando a gente fala de mudança, pressupõe uma alteração em uma situação, em um processo ou sistema. Quando nós falamos de processo, são entradas transformadas em saída que impacta alguém ou alguma coisa. Esse impacto, por exemplo, pode ser a satisfação ou a insatisfação, pode ser também uma situação conforme ou uma situação não conforme nos nossos processos. Quando nós falamos de sistema, é um conjunto de diversos processos. Então, nós temos processos assistenciais, administrativos, de apoio e infraestrutura, que interagem entre si, criando um sistema que nós conhecemos como Organização Prestadora de Serviços de Saúde. E também vale a pena destacar que as mudanças elas devem ser identificadas, observadas, analisadas e principalmente testadas. Será que de fato essa alteração que eu quero fazer vai trazer o resultado esperado? Vai trazer a melhoria que eu estou desejando? Eu não sei, eu tenho que testar isso durante um tempo. Pelo menos 3 ciclos de medições, para saber se de fato isso vai ser uma melhoria. E as pessoas confundem também um pouco os conceitos de inovação com descoberta. Não é a mesma coisa, né? A descoberta está ligada a uma atividade científica que possui o objetivo de ampliar a fronteira do conhecimento. É você descobrir algo que não era conhecido. Então, descobriram a penicilina, que não existia antes. Isso, de fato, é uma descoberta. Um outro termo que também acaba confundindo muito é a invenção, que possui como proposta a criação de algo novo que ainda não existia ou não existe no mundo. Então, inventaram a roda, sabe aquela coisa assim, uau, né? Eureka! Então, isto é invenção. Inovar é quando uma ideia associada a uma ação gera resultados positivos, criando uma nova proposta de valor. Olha só, inovar é quando uma ideia aliada a uma ação gera resultados positivos, criando uma nova proposta de valor. E o que é uma proposta de valor? A gente ouve falar por aí, tem que adicionar valor, agregar valor. A gente agrega valor, a gente adiciona valor na medida em que atende necessidades e expectativas das partes interessadas. Mas aqui no contexto de inovação, a gente pode falar que é tornar algo mais útil e com benefício extra para quem vai usar ou o serviço
ou o produto. Olha só, nessa imagem aqui, né, que a gente fala de criação de valor, tem a melancia redondinha, como a gente conhece. No Japão, esse tipo aqui está custando mais ou menos aí $10. Mas os japoneses inovaram também pensando nessa fruta. E olha só, ela é quadrada. E aqui tem alguns benefícios dela ser quadrada lá para eles. É mais fácil de estocar, de empilhar, de guardar na geladeira. E não sei se vocês sabem, os japoneses são alucinados por melancia. E essa daqui, com uma adição de valor, por conta do seu formato, do seu sabor e não sei o que e tal, eles presenteiam as pessoas com uma melancia. E ela passa de R$10, ou melhor, de $10 para $90. Tem uma máxima que diz que a necessidade é a mãe da inovação. Tem uma instituição aqui em São Paulo que eles fazem todos os anos caramba, fugiu o nome. Uma exposição, lembrei, uma exposição da qualidade e de inovação. E aí, as diversas áreas, os diversos processos devem apresentar anualmente projetos de melhoria, associados à satisfação do paciente, melhorias do processo e também de inovação. Há alguns anos, o pessoal da higiene trouxe um projeto, porque estava ocorrendo muitos acidentes com prato cortante no centro cirúrgico. E aí, o que a gente pode fazer para diminuir esses acidentes? Então, as agulhas de sutura caíam no chão, na hora de fazer a limpeza daquele ambiente, o profissional da higiene estava se acidentando. Então, pensando nessa necessidade, eles inovaram e criaram um mop, um rodo imantado. Então, eles passavam primeiro esse mop imantado, que recolhia as agulhas de sutura, para depois, então, fazer a higiene. E aqui eu destaco aqui essas imagens que estão aqui na tela para vocês, elas são apenas ilustrativas e não estão relacionadas ao equipamento que, de fato, eles criaram e utilizaram lá no hospital. Mas olha só que legal, né? Então, essa necessidade que faz a gente buscar a inovação. E nós temos alguns tipos de inovação. Pensando em relação ao conhecimento, nós temos inovação relacionada à tecnologia e também relacionada à organização. E normalmente a gente associa a inovação à parte tecnológica. E na verdade não é como nós entendemos agora no conceito. E quanto ao foco, a inovação pode ser voltada para dentro da instituição, para suas necessidades ou ainda para o mercado. Então nós temos uma matriz, né, cruzando aí os tipos de inovação quanto ao conhecimento e quanto ao foco. E é exatamente nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês, com uma inovação voltada para dentro da organização. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais os nossos processos e melhorar ainda mais a nossa gestão? Pensando na classificação, segundo um grau de novidade, nós temos 3 tipos. O primeiro fala que é uma inovação incremental. Olha só essa definição. Consiste em pequenos e sucessivos aperfeiçoamentos, com o objetivo de melhoria contínua do desempenho. Pensando aí nesse conceito de inovação incremental, vocês conseguem pensar em algum, ou trazer como exemplo, do dia a dia de vocês? O que é inovação incremental? E aí pode usar o microfone se desejarem, pode usar o chat, e aí vou pedir que alguém da organização me ajude aí a ler o que aparece no chat. Inovação incremental consiste em pequenos e sucessivos aperfeiçoamentos, com o objetivo de melhoria contínua do desempenho. E aí, conta para mim. Ninguém arrisca nada? Tem um aqui, o Chris Coster colocou, implantar uma melhoria em um processo. E se fosse, ok, eu concordo, o que poderia ser como exemplo disso daí? Olha só, então eu vou ajudar vocês nesse momento e o próximo vocês vão pensando, tá bom?
Olha só, eu trouxe aqui o Gmail. Por meio de pequenas melhorias ao longo do tempo, melhorou muito o seu desempenho. Pensando nisso daí, vocês conseguem trazer algum outro exemplo do dia a dia de vocês? Colocar aqui implantação dos protocolos de segurança gradativamente. Tecnologias em saúde, algo que precisa em uma inovação, fazer para que o valor final aumente. Melhorar o que já existe, pequenas mudanças na rotina para melhorar o processo de trabalho. Isso aí, muito bem, né? Tem outro exemplo que eu gosto de trazer também. Aqui em São Paulo eu uso uma rede de supermercados e por conta do perfil que eu tenho lá de usuário, de cliente deles, eu tenho no aplicativo no celular acesso a alguns benefícios, alguns descontos, bônus, alguma coisa assim, tá? E de tempos em tempos, eles vão atualizando, eles vão incrementando esse aplicativo, né? E fica cada vez mais fácil de usar, cada vez mais interessante. Mas legal, vamos pensar agora num outro nível de classificação, né? A gente chama aqui de inovação radical. Olha só, consiste na criação de um produto ou serviço completamente diferente, ou ainda quando a empresa oferece um produto que já tem para um público diferente. E aí, o que você consegue pensar como inovação radical? Consiste da criação de um novo produto ou serviço completamente diferente. Inovação radical, cirurgia robótica via distância, cirurgia online, automação do serviço de laboratório, É isso aí. telemedicina. É isso aí, muito bem, parabéns, é isso aí mesmo, né? E aqui eu acabei trazendo como exemplo o smartphone. É, é um produto que inovou, né? E de uma forma radical, mas concordo com os exemplos de vocês. E tem mais uma definição, né? E normalmente a gente associa a definição de inovação à inovação disruptiva. E nós já vimos que não é, nós temos três tipos, né? Então aqui consiste na criação de produtos, serviços, tecnologias, métodos que vão mudar completamente a forma de fazer as coisas. E ainda, é uma solução que substitui algo que é amplamente usado, tornando isso daí obsoleto. E aí, que vocês conseguem trazer como exemplo no dia a dia de vocês? Difícil esse? Olha só, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vocês devem conhecer Netflix. Eu sou da época, a Dolly também deve ser, que é na locadora, né, Dolly? Ia lá pegar as fitas VHS, depois as fitas viraram CDs, e agora não existe mais isso, né? Para quem é muito jovem, era um ambiente lá, como se fosse uma loja, a gente ia buscar os filmes para a gente poder assistir. E a Netflix fez uma inovação disruptiva. Acabou. Hoje, na ponta dos dedos, você consegue acessar o filme que você quer em questão de segundos. E tornou totalmente obsoleto esse mercado de locadoras de filmes. Então, isso foi uma inovação disruptiva. Os apps Colocaram aqui do algumas. banco, né? Os apps de banco, as compras online, né? A internet de uma forma geral, né? Fez um. Nesse sentido, acho que não é totalmente disruptivo, né? Acaba sendo uma inovação, mas eu não tornei obsoleto, por exemplo, numa compra online, eu não tornei obsoleto a compra presencial, né? Sim, sim. Então, aqui é algo que substitui o que já existia e torna aquilo obsoleto. Acho que alguém ia comentar alguma coisa? É isso? Eu acho que É porque alguém trouxe o prontuário eletrônico, que eu acho também que não seja tão disruptivo assim, porque o anterior ele não é totalmente, né,
Isso, a gente não torna 100% obsoleto, né, Exato. a versão em meio físico. Tem até algumas instituições que trabalham de uma forma híbrida, tem os dois, né, e tem instituições que são 100% paperless, né, então nesse caso da instituição que é 100% sem papel, 100% paperless, talvez nesse caso aí a introdução do prontuário eletrônico do paciente tornou obsoleto aquele em meio físico. Mas legal, gostei do raciocínio. Deixa eu trazer para vocês o que os modelos de acreditação falam em relação ao tema de inovação. Para quem não conhece, o modelo americano chama-se Joint Commission International, a JCI que faz certificação fora dos Estados Unidos. Então vamos lá. Eles trazem o termo aí de melhoria contínua, né? Então é essencial que as instituições tenham uma estrutura para apoiar a melhoria contínua da qualidade e segurança do paciente. Na nossa definição que nós vimos agora há pouco, é a introdução de uma melhoria, né? E tem que ser de uma forma constante, sempre, sem interrupções. Por isso, a melhoria contínua. Além disso, a melhoria da qualidade e segurança do paciente deve incluir a implementação e sustentação, manutenção de mudanças que resultem em melhorias. E nós vimos o conceito de mudanças e de melhorias, né? Então aqui a gente tem que garantir que, de fato, essas mudanças vão trazer as melhorias. O modelo brasileiro de acreditação, que é a ONA, Organização Nacional de Acreditação, tem lá um fundamento de gestão. E esse fundamento chama-se cultura de inovação. É o único modelo de acreditação que traz esse fundamento. E diz o seguinte: promover um ambiente favorável à melhoria do seu desempenho e de sua vantagem competitiva, com a implementação de novas ideias que possam gerar melhores resultados a partir de um embasamento referenciado na ética, em boas práticas e em evidências científicas. Então, também fala de melhoria e fala de novas ideias. Tem o fundamento de gestão deles lá, de liderança, que fala que a liderança deve propiciar um ambiente favorável para isso daí. Tem mecanismos, estratégias, controles que devem ser postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com atuação de forma aberta, participativa, inovadora e motivadora. E, além disso, orientação de esforços, interesses e recursos da organização, né, compreendendo os fatores que afetam a organização a curto e longo prazo, visando a sua sustentabilidade. E eu falo de sustentabilidade um pouquinho mais no final do nosso bate-papo. Eles trazem lá também gestão de mudanças. A instituição deve promover a gestão de mudanças e o aprendizado contínuo. Então, a gente sabe que qualquer alteração que nós fazemos nos processos ou nos sistemas causa um impacto. E eu tenho que fazer a gestão disso daí, de tal forma que essa trajetória, essa jornada de mudança seja a mais fácil possível. Além disso, desenvolver e estimular o aprendizado contínuo e a gestão de mudanças nos processos. Lá na parte de excelência em gestão, diz que as instituições devem apresentar um modelo de gestão inovador. E eu falei lá para vocês, quando eu apresentei os tipos, né? Um deles envolve a gestão. E a nossa gestão deve ser inovadora, deve ser transformadora, proativa, disseminando e integrando tudo isso daí aos objetivos estratégicos da instituição. O modelo canadense de acreditação é o Kementin QG, que é o vigente aqui no Brasil. Eles trazem para a gente que o conselho diretor, a mais alta esfera, o nível estratégico, deve identificar oportunidades de melhoria e monitorar as ações tomadas para tais. Além disso, os gestores devem desenvolver e implementar ações para a gestão da mudança. E também a equipe deve analisar, avaliar com uma frequência as suas iniciativas de melhoria da qualidade quanto à sua viabilidade, relevância e atitude. E aqui eu faço um comentário importante. Quanto à sua viabilidade. Muitas e muitas vezes tem ideias que são extremamente boas, criativas, inovadoras mesmo, mas não cabe no nosso bolso, não é viável fazer. Não tem verba, não tem recurso e talvez não seja o momento. Por isso, fazer esse estudo de viabilidade é extremamente importante. Até mesmo antes de começar os testes. Deixa eu ver se isso aqui realmente
cabe para a gente, né? O modelo AXA, que é o modelo espanhol de acreditação, também fala de inovação. Diz que o hospital, que é a instituição, deve privilegiar a inovação e a criação de conhecimento no atendimento à pessoa com dor. Olha só que legal, eles fazem um recorte. Opa, liga aí o seu radar, você deve trazer inovações, mudanças para atender o paciente com dor. Além disso, impulsiona a pesquisa dentro da instituição como elemento de inovação e desenvolvimento. E ainda diz que a instituição deve garantir a renovação dos seus sistemas de informação e impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novas soluções. Então, nós vimos aí 4 modelos. Nós vimos 4 modelos de acreditação, todos, sem exceção, trazem isso daí. Então, qual o objetivo de trazer esse entendimento para vocês ou essa visão? Que não é do nada, sabe aquela coisa assim, oh, caramba, por que tem que inovar? Os padrões nacional e internacionais de acreditação é uma rota, é um caminho para a melhoria, para o sucesso das instituições. É um caminho que já foi trilhado. E se eles estão pedindo que as instituições comecem a pensar ou agir dessa forma, porque realmente isso é importante para o desempenho das instituições. Né? Por que, então, pessoal, a gente tem que investir em inovação? Primeiro, redução de custos. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Redução de desperdícios anda junto, lado a lado. Nós temos 12 tipos de desperdícios nas instituições de saúde. E a liderança, muitas vezes, não tem clareza em relação a isso. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar para reduzir os desperdícios? Muitas vezes a gente não consegue aumentar a demanda pensando numa instituição privada. Eu não consigo aumentar a demanda para ter mais receita. Vamos pensar numa instituição pública, uma alta demanda não é também benéfico para uma instituição pública. Ela tem que trabalhar dentro de uma faixa, dentro de alguns limites, né, de atendimento. Se superar muito essa meta superior, acaba sendo também um problema para instituições públicas, né? Então tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Redução do tempo de espera, tomada de decisões mais estratégicas e assertivas, prazos mais, ou melhor, processos mais automatizados, né? E aqui com uma pegada já de tecnologia e não necessariamente. Já entendemos que eu não preciso ter obrigatoriamente a presença de tecnologia para inovar, né? Acompanhamento de dados e índices em tempo real, soluções mais efetivas e aprimoramento do tratamento e da prevenção de doenças. Eu aqui, como gestor, eu bato o olho aqui, caramba, essa linha de cima que está mais azulada, para mim brilha, assim, brilha os olhos. Vamos focar o que eu posso fazer realmente para tomar decisões mais acertadas, reduzir o tempo de espera, que a gente sabe que isso também é um dos desperdícios, e reduzir os custos, né? Sobretudo, a inovação, ela movimenta a economia, né? Instituições públicas, privadas, de pequeno, médio e grande porte já entenderam que inovar é importante para a sua sobrevivência, para a sua sustentabilidade econômica e financeira. E aqui uma outra provocação para vocês, né? O que impulsiona inovação? O que pode trazer aquela vontade de inovar ainda mais nos nossos processos? Eu trouxe alguns fatores aqui para vocês. Urbanização, mudança climática, escassez de recursos, mudanças demográficas e tecnologia. E aí, esses dias eu estava lendo um artigo sobre agronegócios. Quanto que está mudando isso daí, né, para irrigação, para alimentação dos animais. As mudanças climáticas estão trazendo seca onde não tinha, excesso de água onde não deve, excesso de chuva, aquelas coisas, não sei o que, tá? Isso impacta toda a economia. E estão mudando, estão repensando a forma de fazer. Em relação à escassez de recursos, nós sentimos na pele. Nós, profissionais da saúde, sentimos na pele escassez de recursos durante a pandemia, né? No auge da pandemia.
Agora a gente ouve aí esses movimentos que estão ocorrendo por conta da guerra, aquelas coisas e tudo mais. E aí, vai faltar ou não vai? A gente tem que se antecipar a essas situações. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, a Dolly estava comentando de gestão de riscos. Sem dúvida nenhuma, eu tenho que ter o radar ligado para isso daí e pensar quais são as mudanças que eu posso introduzir nos nossos processos, nossos sistemas, para, de repente, não ser pego de surpresa. Mudanças demográficas, a população ficando mais idosa, com doenças mais crônicas, aumentando o tempo de internação, de permanência nas instituições de saúde. E aí, o que eu posso fazer para inovar? Alguém comentou da telemedicina, e é isso mesmo, né? Ela foi agora regulamentada durante a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, isso ampliou o acesso à saúde. Eu mesmo cheguei a usar durante a pandemia algumas vezes esse recurso, mas era uma situação que já existia antes, ninguém dava o devido valor, sempre gerava uma certa polêmica em relação a essa solução, mas veio uma condição que falando, tem que ser dessa forma. E se não for, a gente não vai conseguir atender a população de uma forma digna. E a gente sabe agora, né, que realmente funciona. Aqui também, né, funciona, mas criou outras situações que a gente também tem que ficar atento. Deixa eu até voltar aqui. De repente, numa consulta em telemedicina, como aconteceu comigo, o sistema que nós estávamos utilizando não favoreceu a troca de informações entre o médico e o paciente, que era eu. Ele falou, você pode encaminhar para mim os resultados do seu exame pelo WhatsApp? E eu encaminhei do meu para o dele. Isso está fora do sistema, né, lá de telemedicina. E aí? Pensando na segurança da informação, LGPD, como que a gente pode trabalhar nesse ponto daqui para frente? Então, nós trouxemos uma solução inovadora, atingimos resultados esperados, mas criamos outras situações que, então, devem ser trabalhadas daqui para frente. Não sei se vocês viram isso daí, né? Durante a pandemia, a Samsung fez uma parceria com o INCOR aqui em São Paulo. Os pacientes críticos com o Covid já estavam sendo monitorados de forma remota por meio desse dispositivo, né, de um smartwatch. E agora, na nova parceria que eles firmaram, para monitorar pacientes cardiopatas antes da cirurgia e depois da cirurgia. Olha só que legal. Em tempo real, os profissionais têm acesso às informações do paciente. Trouxe aqui também para vocês cirurgia robótica de alta precisão, né, que foi aprovada aí nesse primeiro momento, nessa primeira fase, em testes humanos. Alan, mas já existia cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma, mas aqui é de alta precisão, fazendo ligação de nervos, tendões e de veias. Eu não lembro agora, veias, artérias, né, com calibres extremamente finos, e a cirurgia robótica está fazendo isso daí. Olha só que bacana também, falando de inovação, né? A NASA está bem perto de imprimir órgãos artificiais no espaço. E aí fiquei pensando, que caramba, que loucura, né? Pensa o custo disso daí, né? Imprimir esses órgãos aí lá no espaço. E por que isso? Tem dois motivos. O principal é que, por conta de não ter a pressão da gravidade, né? É muito mais fácil fazer essas impressões desses órgãos. E outra é que é um ambiente muito mais limpo, muito mais estéril. A inteligência artificial na prevenção de interações medicamentosas adversas. A gente sabe hoje que já existe inteligência artificial para prevenir uma sepsemia, por exemplo. Então, quem utiliza esse tipo de robô, ele vai analisando as informações que estão no prontuário eletrônico, cruza as informações e já sinaliza. Olha, esse paciente potencialmente vai ter uma sepsemia. Eu já vi isso funcionando. A novidade agora é que também estão usando esse recurso, essa inteligência artificial na prevenção de interações medicamentosas adversas. E aqui, como que a gente pode trazer mais inovação para a saúde, né? Qual é o caminho? O que a gente pode fazer?
para mim, na minha avaliação, o caminho é a qualificação, né? A resposta é a qualificação. Então, a gente viu que nos modelos de acreditação, eles puxam essa responsabilidade para a liderança, seja no nível estratégico ou no nível tático. Então, na minha avaliação, a liderança, a governança deve ser qualificada para conseguir trazer muito mais inovação. Os nossos processos são humano-dependentes. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante que todos estejam qualificados com o radar ligado. E eu só vou ligar o meu radar se eu entender esse tema e de que forma que eu posso mudar as coisas dentro dos meus processos, né? E o que as instituições inovadoras têm? Quais são as suas competências, né? Então, aqui eu fiz uma busca e trouxe aqui para vocês. Tem um ambiente favorável à inovação. É aberto isso daí. Inclusive, dando possibilidade de errar. Tem uma diferença de errar e violação. Errar, ops, desculpa, eu não tive a intenção de fazer isso. Mas vamos testar, né? Então, fazendo o teste, a gente está gastando tempo, recursos humanos, financeiros, materiais, né? E no final pode ser que dê certo. Mas se eu não testar, se eu não tentar, eu não vou saber isso daí. Então, essas instituições que têm uma pegada forte, uma cultura forte de inovação, têm esse ambiente favorável. Participação em redes de inovação. Então, elas trocam informações entre outras instituições com o mesmo perfil ou não. Tem grupos, tem redes de inovação de instituições que estão fora da saúde. O que eu posso aprender com eles? A gente tem olhado aí, voltado os nossos olhares para o ambiente da aviação comercial. A área da saúde está aprendendo com a aviação comercial. E aí? Tem outras formas de criar essas conexões e trocar experiências? Sem dúvida, sim. Um aprendizado contínuo tem que fazer parte, quando a gente for falar lá de desenvolvimento das equipes, levantamento das necessidades de treinamento, está chegando agora esse momento, né, mais para o finalzinho do ano que as equipes fazem isso daí, já põe lá, de repente, um tema relacionado à inovação. Desenvolvimento de competências orientadas para a inovação. Aqui eu já comentei, acaba sendo repetitivo, né? As pessoas que fazem as coisas acontecer, sejam como planejadores ou executores, devem ter as suas competências desenvolvidas, voltadas aí, orientadas para a inovação. Trabalho em equipe multidisciplinar. Infelizmente, eu não vejo isso com muita frequência nas instituições. Tem, às vezes, algumas ilhas de excelência. Tem um trabalho muito mais dentro das UTIs, mas se eu vou para o pronto-socorro ou pronto-atendimento, eu não vejo essa atuação tão forte. Eu não vejo isso tão forte, de repente, num ambulatório, né? Então, assim, tem que espalhar esse conceito de trabalho em equipe em todos os processos, né? E não só pensando nas áreas, ou melhor, né, nos profissionais da saúde. Também pode e deve ser multidisciplinar, considerando os processos administrativos e de apoio. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma obra, uma reforma, eu tenho que envolver, sem dúvida nenhuma, os profissionais que estão lá dentro dessa área, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, por exemplo, o pessoal de controle de infecção, o pessoal de segurança do trabalho. Então, é um time multidisciplinar focado nesse projeto. Envolvimento de diversas áreas, testes e aprendizado. Já falei aqui, eu repito, a gente tem que testar, será que vai dar certo? E o que eu aprendi com isso daí? No final do teste, na implantação do nosso plano de ação, que é exatamente isso. Eu fiz um plano de ação, eu vou implementá-lo. Neste momento, eu estou fazendo um teste, porque no final, eu não sei se vai dar certo ou não. Eu falo que um plano de ação é um procedimento temporário, é um conjunto de boas intenções. Eu só vou saber se, de fato, isso vai trazer o resultado esperado depois de um tempo. E no final, eu tenho que analisar: isso foi eficaz? Quais foram os aprendizados? O que deu certo ao longo do caminho? Eu padronizo e repito isso ao longo do tempo. O que trouxe um resultado mais ou menos, ou ainda piorou a situação ou condição, eu tenho que ajustar. E ajustar é buscar um novo ciclo de melhoria. Ter uma cultura de inovação transversal,
passando por todos os processos assistenciais, administrativos, de apoio e infraestrutura. Ah, mas por onde eu começo? Se o nosso negócio é assistência à saúde humana, eu vou começar pelos processos assistenciais, os mais críticos para a gente. E aí, sem dúvida nenhuma, os outros processos acabam vindo junto. Que mais? Coletar e dar feedback. E aqui pode ser em relação ao projeto, em relação a tudo. Primeiro é coletar. E aí, vocês gostaram? Foi bom para vocês? O que pode ser diferente? Ou ainda dar um feedback, né? Como gestor, eu não gostei. Parabéns, continue assim e tudo mais. A gente sabe que instituições que trazem os melhores resultados têm uma estrutura, têm uma sistemática de feedback muito bem instalado, implementado. Valorização e reconhecimento das pessoas, e aqui necessariamente não é um bônus, não é aumentar o salário, não é isso que eu estou falando, mas é reconhecer e valorizar o profissional que de fato busca a inovação, busca as mudanças, as melhorias dentro dos processos. E essa pessoa tem que virar referência na sua unidade de atuação, dentro da sua instituição. Avaliar os resultados bons e ruins, acabei de falar, né? Então, tudo que deu certo, a gente padroniza, continua fazendo, o que ficou ruim, a gente tem que ajustar, isso demanda um novo ciclo de melhoria. Disseminação e sustentação de boas práticas, eu posso disseminar para outras instituições, eu posso disseminar internamente para grupos que não estavam participando dessas discussões ou então dessas reuniões e aprender com outros que já fizeram isso daí. Por isso que é importante fazer parte daquela rede de inovação, né? De grupos que discutem esses temas, de tal forma que a gente já possa aprender com quem já trilhou este caminho. E aqui eu trouxe para vocês um roteiro bem rápido para inovação. Primeiro, vamos identificar quais são as oportunidades para a gente inovar. Vamos gerar ideias. E aí, aqui, sem críticas, pode ser a mais louca possível, mas ainda assim a gente vai ouvir e vai ver se realmente esse é o caminho. Definir as estratégias, ou seja, as ações, definindo os responsáveis, os prazos, o que, como deve ser feito, recursos financeiros associados a essas estratégias. Eu vou testar tudo isso daí, vou aprender com os meus acertos e com os meus erros, e lá na frente vou trazer os resultados positivos. Que nós vimos lá na definição que a gente tem que trazer, né, tem que gerar ação para trazer os resultados positivos. E a criatividade é pensar em coisas novas. A inovação é fazer coisas novas. E nós, brasileiros, somos muito criativos. E olha só, vocês devem ter visto já os memes, né? Agora a NASA vem. E pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês, né? Olha só, uma cafeteira que supostamente não usa esse tipo de recurso, mas está inovando. Olha só, está usando água quente para fazer o café. Olha só aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tem um celular pendurado no chinelo, tem uma pessoa jogando sinuca com laranja e bananas. E aí, aqui é uma brincadeira, evidentemente, mas agora a NASA vem. Sem dúvida nenhuma, os brasileiros são muito criativos e devem utilizar essa sua criatividade dentro dos processos onde estão inseridos, né? Não só como lazer ou recreação, mas pensando aí na qualidade e segurança da assistência. Aqui tem as referências que eu utilizei para construir esse material para vocês. No slide, no rodapé, aparecem outras referências, mas essas aqui são as principais. Fica aqui o convite para vocês conhecerem o meu blog. Tem diversos temas voltados para a gestão da qualidade e segurança em saúde. Lembrando que esse material foi criado para vocês, por isso que o seu compartilhamento nas redes sociais, internet, não é permitido por conta dos direitos autorais. E aqui eu faço um convite para quem quiser dar um print aí na tela. Você já consegue baixar essa apresentação que está aqui na tela para vocês, usando esse código QR, tá bom? Ou depois acessem o vídeo, que isso vai estar também lá disponível para vocês, tá bom?
E aqui, então, eu encerro o meu bate-papo com vocês, ou melhor, o meu compartilhamento de tela com vocês, e o nosso bate-papo continua aí para a gente falar sobre dúvidas, questionamentos e comentários de vocês, pessoal. Obrigada, Alan. Vamos começar, né? Já tem alguns comentários e alguns questionamentos chegaram via chat. Vamos começar com um provocado por mim e que depois foi repetido, né? Esse mesmo desejo com outras perguntas. Para comentar sobre as possíveis inovações que já estão sendo usadas no Brasil e no mundo para fazer o acompanhamento e o monitoramento dos eventos adversos, né? Depois a Aline corrobora com a mesma ideia. É possível instituir um sistema de busca ativa de eventos adversos ou busca ativa de medidas preventivas aos eventos? Gostaria de saber mais sobre inovações em notificações de incidentes que estão sendo utilizadas. Já tinham pedido, né, a apresentação, você já nos colocou que Isso. a apresentação está disponível, né, acredito, nesse código de barra e acredito no próprio blog também, né? Posso pôr lá no blog também, sem problemas. Aqui o pessoal está pedindo para compartilhar novamente o código QR, né? Então Eu tá tinha aqui, ó, pessoal. colocado que a gente poderia solicitar para o e-mail da rede, caso não consiga acessar, e a gente faz Pode esse contato encaminhar. com vocês. Depois eu encaminho para você e distribuir para o pessoal sem problema nenhum. Tá. Então, já fechando para te passar a palavra, várias parabenizações, né, pela excelente aula, pela excelente fala, né, e gratidão por você estar compartilhando esses conhecimentos. Então, passo a palavra para você e vamos aguardar se chegar novos questionamentos. Alan, Se alguém quiser abrir também. Só uma questão aqui rapidinho. Abrindo já, quem quiser fazer uso da palavra pode levantar a mão, enquanto o Dr. Alan já comenta essas primeiras reações. Obrigado, Dr. Alan. Ok. Então, Dolly e colegas, eu não conheço nenhuma ferramenta, nenhuma sistemática que possa, de repente, facilitar, ou melhor, de uma forma inovadora, né, essas notificações, análises e coisas e tais, né? O que nós temos são sistemas informatizados que ajudam o processo de notificação, então isso traz um pouco mais de agilidade, mas por trás dessa notificação, que é feita por um sistema informatizado, e até onde eu sei, ainda é bastante manual. Então tem um grupo que acaba recebendo isso daí, faz uma classificação se é pertinente ou não pertinente, e aí então desencadeia o processo de análise e investigação dos eventos, né? E eu não conheço nada assim fora da caixa, sabe? Caramba, olha que bacana isso daí. Tem instituições de vanguarda aqui em São Paulo, aquelas que estão à frente do nosso tempo, né? Que tem já um sistema de análise de dados usando inteligência artificial para cruzar um monte de informação. Mas é voltado para assistência, né? Não ainda para essa forma de notificação reativa, né? Então, quem teve que notificar e tampouco de fazer de uma forma prospectiva, né? De ir até os processos, entender o que está acontecendo. Salvo, como eu falei para vocês, nesses exemplos aí de infecção, né? De sepsemia ou de interação medicamentosa, né? Eventos relacionados à interação medicamentosa. Isso, o fato de eu não conhecer, não significa que não exista, né? Eu não conheço. Doutor Alan, vamos parar o compartilhamento para o senhor voltar para o destaque, por gentileza. Okay. Ok. Está aberto, se alguém quiser, né, pedir a palavra e abrindo ou não a câmera, né? Temos aí profissionais de várias instituições da Rede Sentinela,
Temos a equipe do Hospital Itaigara, Memorial de Salvador, está em peso, são 18 pessoas, né, Cristiane? Cristiane, quiser fazer algum comentário? Está todo mundo tímido. Eu estou vendo aqui também, dando uma olhada no chat para ver se tem alguma coisa, né? Isso. É mais relacionado a essa parte realmente de eventos adversos, né? Isso. E as parabenizações pela Isso. excelente fala. Aqui, né, quais os principais desafios da inovação na área da saúde? Aqui, Mas a gente tem um inscrito agora, gente. Sheila Rocha Conceição, você pode abrir seu microfone, se quiser abrir a câmera, estamos à disposição. Sheila, por favor. Bom dia. Primeiramente, queria parabenizar aí o Alan pela excelente apresentação, né? E agradecer também à Rede Sentinela pela oportunidade dessa troca. Eu gostaria de pedir, Alan, que você falasse um pouquinho mais sobre essas redes de inovação. Você poderia trazer mais informações, né? Essa interação entre as redes, como é que a gente poderia estar obtendo isso? Já. Tem fóruns, né? Então, tem instituições que, por exemplo, vamos pegar da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados. Eles têm diversos fóruns, diversos temas que eles conversam lá entre eles, e um deles é inovação, né? Mas aqui é voltado para o hospital privado e tem que ter um perfil XPTO para poder ingressar nessa associação, né? Mas ainda tem outros fóruns, grupos que discutem inovação. Então, é se aproximar desses grupos, dessas instituições e fazer parte, e ser um colaborador também, né? Cada um compartilhando as suas experiências e seus acertos e seus erros, de tal forma que todo mundo possa aprender nesse sentido, né? Com esses compartilhamentos, com a disseminação dos aprendizados. Ok, obrigada. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Tem o chat, vou olhar o chat. Aline, discutir o monitoramento dos protocolos de segurança em instituições de saúde pública de grande porte e alta complexidade. Acho que ela está colocando isso como uma ideia, né? E a Luana, o Alan deixou a gente mais tranquilo, sempre pergunta sobre fazer o trabalho de forma mais informatizada e não ficar lendo notificação por notificação. E sempre que conversamos com colegas, eles têm a mesma metodologia. Tipo assim, que essa né, é o que nós temos no momento com relação ao trabalho. Eu não conheço ainda nenhuma outra forma diferente de fazer, né? E felizes aqueles que acabam utilizando o recurso tecnológico para isso daí, que tem muitas instituições que ainda a notificação é em papel, né? Então o processo é um pouco mais moroso, né? Eu acho que eu, quando pensei na pergunta, eu pensei da gente inovar, não no sentido da tecnologia em si, né? Do sistema em si, mas talvez do processo de estimulação que a gente possa fazer para que a notificação, para que esse olhar, né, atento, né, com relação esteja inserido dentro dos processos, né, de que uma busca ativa, de que inserir o paciente, a família do paciente dentro do processo, para que a gente esteja com esse olhar, né, aguçado, para que a gente esteja atento aos quase erros, para que a gente tenha menos incidente, para que a gente, né, para que a gente estimule talvez essa cultura. Eu acho que quando eu pensei, né, se tem novidade, eu pensei mais nesse sentido. Eu acho que né, eu acho que talvez pela prática da gente estar, né, trabalhando com a própria rede em si, né, com as coisas de repente realmente de inovação nessas, mudar, né, algumas coisas, fazer melhorias
onde é a prática que finaliza nessa notificação, né? Mas que às vezes ela não acontece porque algumas coisas falharam antes, né? Isso. E aqui talvez eu tenha sido traído pela própria definição, né? Que eu falei, olha, a gente associa normalmente a tecnologia, então eu levei direto para o lado da tecnologia. Mas legal, né? E aqui a gente precisa ter uma cultura, né, de não punição, né? Uma cultura justa instituída. Né? Então, se você não tem isso ainda instituído na sua instituição, precisa trabalhar fortemente isso. Para melhorar ainda mais esse processo de notificação, a gente não pode ter uma cultura de punição, tem que migrar para uma cultura justa. Né? Só trazendo um conceito rápido, a cultura de punição, ela vai punir quem errou e quem violou. Violou, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, ou eu não fiz alguma coisa que eu deveria ter feito. E a cultura justa, ela acolhe quem errou, porque isso não teve intenção, né? Mas vai punir, e aí é necessário, vai punir quem violou. Né? Então, isso certamente tem que ser trabalhado. E outra coisa que você falou, né, que é muito importante em todo esse processo, é o envolvimento da alta liderança. Né? Você falou do envolvimento da alta liderança na inovação, né? Mas ele é, né, imprescindível para essa questão, né, da cultura de segurança, para todo o processo né, de acompanhamento, de monitoramento com relação aos eventos adversos. Tem uma citação do IHI, do Instituto for Healthcare Improvement, que diz que a liderança é responsável por tudo, especialmente tudo que dá errado. Eu adoro essa frase, as pessoas estão incomodadas. A liderança é responsável por tudo, especialmente tudo que dá errado. A liderança que aprovou um procedimento, que contratou o profissional, que não capacitou o profissional, ou que capacitou, que não sei o que tal. Se no final das contas nós temos queda, erro de medicação, flebite, cirurgia em local errado, não sei o que, porque o processo está desenhado dessa forma. E quem é responsável por isso? A liderança. Então, por isso que é importante desenvolver a liderança, e pensando aí nas suas competências, habilidades e atitudes. A Diana e a Luciana Catuomi, né, agradece pela apresentação do Alan e estende o agradecimento para mim, e eu estendo o agradecimento a vocês estarem aqui acompanhando e trabalhando conosco na Rede Sentinela por esse tempo todo, sempre colaborando. A Aline, ela pede para sugerir alguma forma de disseminar a cultura de segurança, olhar para a melhoria dos processos de forma mais ágil, uniforme e resolutiva. Antes de passar a palavra para ti, Alan, eu vou falar um pouquinho para a Aline, né, que a questão da cultura de segurança é um processo contínuo, né? A gente tem que estar sempre, né, investindo, né, de várias formas, melhorando os processos, né, melhorando a participação dos colaboradores, melhorando, aguçando o olhar tanto dos colaboradores quanto dos pacientes e da família. Eu acho que assim, a gente não tem uma receita, né? Eu acho que a gente tem várias ações que devemos desenvolver para que isso seja mudado. Então, e que também, quando a gente fala em cultura, não é uma mudança repentina. Aí você pode complementar. Eu acho que isso tem que ser um efeito chuveiro. Eu sempre falo isso. É do estratégico para o tático e para o operacional. É de cima para baixo. Se a gente não tem o tema qualidade e segurança como um tema estratégico, porque é difícil trabalhar isso nas instituições. Né? Então, minha dica é introduza esse tema lá no planejamento estratégico, que certamente isso vai ser discutido pelo menos uma vez por mês. Né? O que eu vejo no dia a dia é o efeito bidê, que eu brinco. É alguém que está no nível tático tentando convencer o pessoal do estratégico que esse assunto é importante. Só que isso não se sustenta ao longo do tempo. É como tomar banho só no bidê, né? Depois de 3, 4 dias começa a feder, né? Tem que ser feito chuveiro, de cima para baixo mesmo, do estratégico, tático, operacional, passando aí por todos os processos. Essa é uma forma de fazer e funciona muito bem.
Tentando encerrar, eu acho que com relação a essa questão da cultura de segurança, nós temos boas palestras na página da rede, né? Temos uma da Paola, né? Que é recente. Então, temos, né, várias discussões sobre cultura de segurança. Tivemos, né, no Abril pela Segurança do Paciente também, excelente fala. Então, gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer os parabéns tanto para Alan quanto para o evento em si, né? E em breve divulgaremos, né, o nosso novo programa ainda para o mês de agosto, provavelmente no dia 23 ou no dia 30, tá? Com tema ainda em aberto. Passo a palavra para o Alan para que a gente possa nos despedir. Estamos com 5 minutos além do tempo. Muito obrigado, Dolly, mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria, sempre, pode contar comigo. Vou deixar aqui disponível, além do código QR lá que o pessoal já pegou, vou deixar também aqui no chat o link da apresentação que eu usei. Eu encaminho para você também esse material para que possa fazer a distribuição para o pessoal, tá bom? Muito obrigada, Alan, e que a gente se veja em breve aqui, virtualmente ou em São Paulo. Que assim em seja. São Paulo, de preferência, né? A saudade está grande. Tá certo. Um abraço mais uma vez, todos. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito Um abraço obrigado. a todos, obrigada. Até o nosso próximo encontro. E muito obrigada, Christian, pelo seu excelente trabalho, sempre nos apoiando aqui com a tecnologia e com a sua excelente fala. Obrigado, é sempre uma oportunidade. Aprendi pra caramba hoje, Alan. Obrigado. Obrigado.